Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou falar sobre o que é empresa, o conceito de empresa. Harder, better, faster, stronger. Eu, como pessoa que gosta de começar as coisas pelo começo, vamos começar pela etimologia da palavra empresa. Etimologia é o estudo da origem e evolução das palavras. Empresa, ela tem algumas origens, uma no italiano, outra no latim. Eu vou aqui falar sobre a do latim, que é prehender, que se refere à ideia de agarrar em algo com o propósito de desenvolvê-la. Necessariamente uma empresa tem um CNPJ, um cadastro de pessoa jurídica. Toda pessoa costuma ter um CPF, que é cadastro em pessoa física. Quem tem uma empresa, ele cria um CNPJ, um cadastro de pessoa jurídica. A empresa é uma organização econômica, civil ou comercial com o propósito de oferecer algo para as pessoas e, ao mesmo tempo, manter a sua sustentabilidade, atingir os seus objetivos. É um sistema composto por pessoas, processos, políticas, estrutura física, estrutura organizacional, procedimentos, tecnologias, todos trabalhando entre si e gerando uma sinergia para atingimento de objetivos. Sendo, portanto, a empresa um organismo cheio de elementos, sendo composto por pessoas, sendo esse o conceito básico de uma empresa, de uma organização, de uma entidade. Existem vários tipos de empresa. O mais comum, que é identificável como empresa, é o mercado, é a farmácia, é a loja onde você vai comprar roupa, mas tem outros tipos de empresas também. Há uma classificação dos tipos de empresa com 4 tipos de coisas. Tem os tipos de empresa de acordo com o capital, com o setor econômico, constituição jurídica e porte. Os tipos de empresa de acordo com o capital, pensando aí o capital como a origem da fonte de recurso. Por exemplo, quais são elas? Público, privado e misto. Público é quando a origem desse recurso que financia essa entidade, que financia essa empresa, é público, é origem de arrecadação de tributos, que é o governo, é o Estado. Por exemplo, Correios é uma empresa pública, mas também aqui pensando na empresa, um conceito básico de entidade constituído por pessoas, por estrutura física, estrutura organizacional, políticas, processos, também pode ser considerado o órgão público, a prefeitura, o governo do estado, as secretarias, são as entidades, que são classificadas como pública lá de acordo com o capital. E tem a privada, que é o mais conhecido. Tem a privada com fins lucrativos? Tem, é mais normal, mais comum, que a gente mais lembra. O mercado, a farmácia, a loja onde compra a roupa. Mas também é caracterizado, é classificado como privado também, associação sem fins lucrativos. As ONGs, as OSCs, a OCIP também é um tipo de empresa, uma entidade, de iniciativa privada. As cooperativas também é considerado uma empresa, uma entidade privada, de iniciativa privada. E nós temos aí a mista, que é uma parte pública e uma parte privada. Exemplo, Petrobras e Banco do Brasil. Agora, beleza, capital, ok. Agora, o tipo de empresa de acordo com a constituição jurídica. Agora, pensando na empresa apenas do lado privado, existe aí a classificação de sem sócios e com sócios. Sem sócios, nós temos algumas opções. Tem o empresário individual, que tem a responsabilidade limitada, e o empresário individual com responsabilidade limitada, o ZEIRELI. E o MEI, que é o microempreendedor individual, o mais conhecido aí, que várias pessoas falam sobre ele, é o MEI, que também é considerado uma empresa, só que sem sócios. Junto com outras duas, tem 3 opções. E tem consórcios. Consórcios tem 2 opções. Uma sociedade empresarial, que é as sociedades SAs e as sociedades limitadas. Sociedades SA são aquelas sociedades por ações, onde as empresas colocam as ações dela em venda e tal.
Bolsa de valores, essas coisas. E tem sociedades simples. O que são as sociedades simples? São o ramo da economia que trabalha com a atividade intelectual. Quais são elas? O advogado, o médico, o contador, o dentista, o pesquisador. Eles são considerados uma sociedade simples. E agora, os tipos de empresa de acordo com o setor econômico. Existem 3 setores econômicos: o primário, secundário e terciário. O primário é a extração ou a produção de matéria-prima. Por exemplo, a produção, né, de agricultura, produção de milho, de soja, e extração de matérias-primas, tipo extração de aço, de ouro, de carvão. Tem o setor secundário, que ele é responsável pela transformação da matéria-prima. Por exemplo, a criação de peças de aço para a montagem de um carro e confecção de tecido. E aí agora a gente chega no setor terciário, que são os serviços, né? Por exemplo, uma coisa é montar as peças, transformar as peças para o carro. Outra é montar o carro, porque aí a montagem do carro é considerado serviço, o setor terciário. Mesma coisa para roupa, né? Fazer o tecido é secundário, mas fazer uma roupa é serviço, a costureira, né? O designer é considerado como serviço. E aí vamos por último para a classificação de tipos de empresa, que é por porte, que tem dividido em 3 também. Tem microempreendedor, tem pequeno porte e médio e grande porte. É considerado microempreendedor aquele pessoa que tem CNPJ que arrecada até R$360 mil por ano. É considerado pequeno porte aquela pessoa que tem CNPJ que arrecada acima de 360 mil até 3,6 milhões de reais por ano, e que é considerado como pequeno porte. E tem o terceiro porte, terceira opção dessa classificação, que é a empresa de médio e grande porte, que ela é classificada de acordo com 2 referências. A primeira que é o faturamento, que aí tem que ser a mais que 3,6 milhões de reais por ano, e também pela quantidade de funcionários. E é isso. Esses são os tipos, né, de empresa, o que é empresa, o tipo de empresa. Já que a gente já sabe o que é empresa, quais são os tipos de empresa, eu vou abordar aqui um pouquinho sobre o conceito de empreendedorismo, né, algumas curiosidades. Empreendedorismo, ele veio da palavra entrepreneur, que é francês. A primeira vez que ela foi usada foi em 1725 por um cara chamado Richard Cantillon. Ele era economista, e quando ele usou essa palavra, ele quis se referir a alguém, uma pessoa que assume riscos. Quem que é esse cara? Esse cara, ele era irlandês. Ele ficou realmente conhecido por conta dos seus devedores. Mas fora isso, ele escreveu, por volta de 1730, um manuscrito. Ele fez bastante contribuições para a economia política com alguns métodos seus. E ele influenciou, por exemplo, Adam Smith. Depois de muito tempo, que a palavra empreendedorismo se tornou popular com uma outra pessoa, Joseph Schumpeter. Ele era aquariano, quer dizer, ele era da República Tcheca, ele era economista e cientista político. Na sua trajetória empreendedora mesmo, ele não foi muito feliz. Ele foi presidente de um banco privado na República Tcheca, mas ele perdeu todo o dinheiro dele porque o banco faliu. E aí depois ele foi para os Estados Unidos, e nesse universo da universidade é que ele começou a explorar esse conceito sobre o empreendedorismo, que aí ele fazia referência de quê, né? Qual que é a ideia de Joseph Schumpeter para o empreendedorismo, que está diretamente ligado à inovação. E você entrar no mercado competitivo através de inovações. O conceito de empreendedorismo de lá para cá, ele tem a ver com a capacidade que uma pessoa tem de identificar um problema, oportunidades e desenvolver soluções para aquilo, sendo algo positivo para a sociedade. Pode ser um projeto, um negócio, um movimento que gere mudanças e impactos no cotidiano das pessoas. A palavra empreendedorismo, quando ligado ao criativo, ele reforça a ideia de inovação,
criações e criatividades, mas também há uma coisa de ter anseios pessoais também envolvido, de fazer suas paixões e ao mesmo tempo ter uma realização profissional. O Sebrae, ele tem trabalhado o empreendedorismo criativo junto com a questão da economia criativa. O Sebrae, o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. Então ele trabalha o empreendedorismo criativo também ligado à cadeia da economia criativa, que é a área do fazer artístico cultural, mas também tem outras áreas também que estão em volta da questão que não é só artística, como, por exemplo, brinquedos, jogos, designer, moda. Ele tem um contraponto, né, das outras áreas da economia, porque a economia criativa ele é dotado de alto valor simbólico. O que isso quer dizer? Em contraposição com uma coisa puramente útil. Para o Nega, o intuito do Nega, do negócio da arte, é você usar esses conhecimentos da economia, da contabilidade, da administração, do direito, né, usar um conhecimento que já existe por aí, né, sem reinventar nenhuma roda, porque a roda já foi descoberta, né, gente? A gente não precisa começar tudo de novo, a gente pode pegar o que funcionou no passado e reorganizar para que, quem sabe, as coisas dêem um pouquinho mais certo. Então, o Nega acredita em pegar esses conhecimentos e aplicar no fazer artístico, na pessoa que tem o seu fazer artístico e apenas se organizar, ter acesso a conhecimento de como se organizar melhor, de como ter acesso a recursos, por exemplo, sem perder a intuição, sem perder a liberdade de expressões artísticas que norteia todo artista. Então tá, tchau, beijo. Never ever after work is over.